Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Economia nas Escolas. E o tema de hoje é macroeconomia e o PIB. Mas, aliás, o que é macroeconomia? A macroeconomia é um campo de estudo das ciências econômicas que analisa variáveis econômicas importantes para cidades, estados, regiões, países, para o mundo inteiro no geral. Nessa disciplina, é comum analisar o todo de uma economia. Por exemplo, a produção industrial em uma região, a taxa de desemprego de um estado, a distribuição de renda de um país, entre outras coisas. Essas são variáveis agregadas. Mas o que significa o termo agregado? Quando um economista fala de agregado, ou então agregado da economia, ele se refere a esse todo, ao conjunto da economia de algum lugar. Desse modo, é comum a gente estudar o consumo agregado, o que todas as pessoas gastam, o investimento agregado, o que todas as empresas investem, e o produto agregado, toda a riqueza gerada pela sociedade. O importante aqui é entender que, ao estudar macroeconomia, queremos entender o funcionamento geral do sistema econômico. Uma das variáveis mais populares na economia é o PIB. Mas o que é o PIB? O PIB é um dado econômico que mostra quantos bens e serviços finais foram produzidos em uma determinada região geográfica por um período de tempo escolhido. Ele é medido em moeda, ou então, no nosso caso, em reais. O mais comum é calcular o PIB de um país durante o período de um ano. No Brasil, o IBGE também calcula o PIB trimestral, ou seja, o PIB gerado em um período de 3 meses. É importante notar que o PIB é somente a riqueza gerada no período de tempo escolhido, o que nós chamamos de fluxo, e não a riqueza acumulada de um país, que chamamos de estoque. Agora vamos falar sobre as diferentes maneiras de se olhar para o PIB, que chamamos de óticas, sendo elas 3. Vale ressaltar que, independente da ótica usada, o valor final do PIB não irá mudar. As 3 óticas são da despesa, do produto e a ótica da renda. A ótica do produto divide o PIB entre indústria, comércio, setor de serviços e atividade agropecuária. Aqui conseguimos ver como um exemplo qual setor cresce mais e qual cresce menos. A segunda ótica, da renda, divide o PIB entre salários, juros, aluguéis, lucro e impostos. Nesta visão, conseguimos analisar se os salários crescem mais ou menos em relação aos lucros. Por exemplo, para este vídeo, vamos focar na ótica da despesa, seguindo a visão de John Maynard Keynes, considerado o pai da macroeconomia. Através desta ótica, o PIB é dividido entre consumo, tudo que é comprado para uso próprio das pessoas, investimento, tudo que é gasto pelas empresas para produzir mais, gastos do governo, tudo que o setor público gasta, e o saldo comercial, tudo que a gente exporta para os outros países, menos tudo que a gente importa deles. Agora, vamos explicar um pouco melhor cada uma dessas variáveis, usando como exemplo o nosso último resultado do PIB divulgado, o do segundo trimestre, de abril a junho de 2020. A primeira variável da equação é o consumo realizado por todas as famílias de um país. É o total de compras de bens e serviços finais. As pessoas podem consumir carro, sorvete, casa, produtos de higiene, remédio, escola privada, geladeira, alface, planos de saúde, cinema, chocolate, relógios de luxo e até mesmo cabeleireiro, entre diversos outros bens e serviços. O consumo depende de quanto as famílias ganham de renda. Geralmente, os mais pobres consomem quase a totalidade de sua renda, enquanto os mais ricos consomem uma parcela menor de suas rendas. Com a pandemia da Covid-19, as famílias deixaram de consumir por alguns fatores, como o desemprego, fechamento do comércio e a incerteza em relação ao futuro da economia, o que leva as pessoas a guardarem mais dinheiro para possíveis situações de falta de renda. De acordo com dados do IBGE,
houve uma queda de 2% no consumo das famílias no primeiro trimestre, de janeiro a março, e 12,5% no segundo trimestre, abril a junho. Enquanto o consumo está caindo, consequentemente, o valor do PIB também irá diminuir. O próximo item do PIB que vamos discutir é o investimento, representado pela letra I. Aqui, vale destacar que o investimento do PIB não é um investimento financeiro. Esse investimento do PIB é um investimento produtivo, ou seja, é o gasto que o empresário faz para que seu negócio possa produzir mais do que produzia antes, ou então obter um produto de maior qualidade, para que no final possa ganhar mais dinheiro. Portanto, assim como o consumo é o gasto das famílias no geral, podemos dizer que o investimento é o gasto dos empresários na produção. Embora os dois tipos de gastos movimentem a economia, o investimento acaba sendo um gasto especial, porque ele tem o poder de criar diretamente novos empregos, novas tecnologias e novos produtos. Mas atenção! Se o empresário vai ao cinema ou compra um queijo e um vinho para se alimentar com sua família, esse gasto entra em consumo das famílias. Seus gastos só são considerados investimento quando eles interferem diretamente no nível de produção da economia. No segundo trimestre de 2020, o investimento caiu em 15,4% em relação ao trimestre anterior, segundo os dados do IBGE. Isso ocorre porque muitos empresários acreditam que, devido ao menor consumo, seus investimentos não vão gerar um bom retorno. Assim, irão investir menos, já que uma máquina parada perde valor e custa caro. Desse modo, a queda dos investimentos faz o PIB cair também. O que temos agora é um PIB afetado pela queda do consumo e do investimento. Outro componente do PIB é o gasto do governo. Esses gastos correspondem a todas as despesas que um Estado tem, como o fornecimento de serviços essenciais, a construção de infraestrutura para o país e a contratação de funcionários públicos, entre outras despesas. Se o governo constrói um novo hospital, por exemplo, são contratados novos funcionários, tanto para a construção do prédio quanto para trabalhar no hospital. Isso leva a um estímulo das empresas de construção e de equipamentos médicos para poder produzir e empregar mais pessoas. Outro exemplo é quando o governo constrói uma estrada nova, que além de gerar empregos e estimular a produção de materiais, facilita o transporte entre empresas de duas regiões diferentes, reduzindo custos para as empresas. No segundo trimestre, o gasto do governo caiu 8,8% em relação ao primeiro trimestre. Essa queda provavelmente se deu pela diminuição de determinadas atividades, devido ao distanciamento social causado pela pandemia, além do impacto nas empresas que se relacionam comercialmente com o governo. Com isso, vemos que o nosso PIB, até o momento, está sendo afetado negativamente pela queda do consumo, no investimento e no gasto do governo. O papel do governo na economia, principalmente em tempos de crise como a que vivemos, é um tema muito polêmico entre os economistas. Caso você tenha dúvidas quanto a isso, fique ligado na nossa página para não perder nada, pois nos próximos vídeos iremos falar mais um pouco sobre o papel do Estado. Por fim, o último componente do PIB é o saldo comercial, que é o resultado da operação que envolve exportações, a letra X, e as importações, a letra M. Para exemplificar, quando falamos que um país exporta, é porque ele está vendendo seu produto para outro país. Do mesmo modo, quando ele importa, ele está comprando produtos de outro país. Se o país exporta um valor maior para outros países do que importa, ele está acumulando um saldo positivo, que em economês dizemos superávit, ou seja, ganhando mais dinheiro, já que ele está vendendo mais do que comprando. Quando, por outro lado, o país mais importa do que exporta, ele acumula um saldo negativo, que em economês dizemos déficit, ou seja, perdendo dinheiro, já que mais compra do que vende. Para ajudar no crescimento do PIB, um país deve exportar bens e serviços com valor maior do que importa. E por isso é importante olhar não só a quantidade, mas também o valor. Afinal, um container de soja não vale a mesma coisa que o container de iPhone. Outros fatores como a taxa de câmbio
também afetam o saldo comercial, mas isso também é um assunto para os próximos vídeos. Segundo os dados do IBGE, no primeiro trimestre deste ano, as exportações caíram em 0,9%, enquanto as importações cresceram em 2,8%, o que prejudica o PIB. Essa queda nas exportações ocorreu devido à Argentina e a China terem importado menos nesse período, sendo que a China foi o primeiro país a fazer o distanciamento social e, portanto, o primeiro a reduzir a atividade econômica. Porém, no segundo trimestre, ocorreu o contrário. As exportações cresceram em 1,8%, já que a China retomou suas atividades e voltou a demandar as commodities brasileiras, que são metais, petróleo e soja, por exemplo. Enquanto as importações caíram em 13,2% em relação ao primeiro trimestre, devido aos efeitos da pandemia, que diminui a demanda no Brasil. Assim, o único componente que estimulou o PIB do segundo trimestre de forma positiva foi o saldo comercial, já que consumo, investimento e gasto do governo caíram. O PIB desse segundo trimestre foi de 1 trilhão e 700 milhões de reais, o que representa uma queda de 9,7% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Essa foi a maior queda trimestral do nosso PIB desde 1996. Falando um pouco sobre a evolução recente do PIB, é importante notar que o PIB do Brasil sofreu uma forte queda em 2015 e desde então nossa recuperação tem sido a mais lenta da história do país. Como é possível observar no gráfico, ainda não tínhamos recuperado o nível final de 2014 quando veio a pandemia. Ainda vamos conversar um pouco mais sobre medidas para recuperar o crescimento da economia nos próximos vídeos. Se você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre economia, não deixe de acompanhar a nossa página do Facebook. Compartilhe com seus amigos e comente suas dúvidas. Até o próximo vídeo!